Olá a todos, nós vamos estar iniciando a nossa aula, falando do filósofo René Descartes, matemático e físico francês, viveu entre 1596 a 1650 depois de Cristo. Criou o método cartesiano e ele desenvolveu 4 princípios importantes que muitos são aplicados até hoje. Princípio da dúvida sistemática ou da evidência, princípio da análise ou de decomposição, princípio da síntese ou da composição, princípio da enumeração ou da verificação. O princípio da dúvida sistemática ou da evidência consiste em não aceitar como verdadeira coisa alguma enquanto não se souber com evidência clara e distintivamente aquilo que é realmente verdadeiro. Com essa dúvida sistemática, evita-se a prevenção e a precipitação, aceitando-se apenas como certo o que seja evidente e certo. Então isso é o que consiste na dúvida sistemática, com base em evidência dos fatos. Então o administrador, o contador, todos aqueles que lideram pessoas ou trabalham na gestão, ele não pode ir acreditando pura e simplesmente na primeira informação. Ele tem que ter evidência daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo afirmado, para que ele possa então tomar decisões. O segundo princípio, que é o princípio da análise ou de decomposição, consiste em dividir e decompor cada dificuldade ou problema em tantas partes quanto sejam possíveis e necessárias à sua adequação e solução, e resolvê-las, cada um separadamente. Ou seja, é quando você pega o problema e você vai esmiuçando o problema, você vai decompondo aquela questão para que você possa então saber como resolver ou como tirar aquilo que está estragado, aquilo que não está funcionando da gestão ou do problema onde você está situado. O princípio da síntese ou da composição consiste em conduzir ordenadamente nossos pensamentos e nosso raciocínio, começando pelos objetivos e assuntos mais fáceis e simples de se conhecer, para passarmos gradualmente aos mais difíceis. Ou seja, você vai resolvendo toda a questão através dos pontos mais fáceis, mais factíveis, para chegar então naqueles mais complicados, mais complexos. Então aí você vai compondo toda uma questão dentro da organização. E o quarto princípio da enumeração ou da verificação consiste em fazer recontagens, verificações e revisões tão gerais que se fique seguro de nada haver omitido ou deixado à parte. Ou seja, esse item é muito importante. Tudo aquilo que você faz e você verifica, você confere, então você tem uma assertividade maior na solução do problema. Nós vamos estar falando agora de Thomas Hobbes, filósofo político inglês, 1588 a 1679. Defende o governo absoluto em função de sua visão pessimista da humanidade. É o governo que impõe a ordem e organiza a vida social e garante a paz. Isso é o que postulava, é o que trazia
na realidade, esse filósofo. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a influência da organização da Igreja Católica, não no aspecto religioso, né? Ao longo dos séculos, a Igreja Católica estruturou sua organização com uma hierarquia de autoridade, um Estado-Maior, assessorias, né? E a coordenação funcional para assegurar a integração. Então, através de um cabeça, né, do comando do Papa, né? Então, através de toda uma hierarquia, isso é feito e ao longo do tempo, né, ela alcançou resultados fantásticos. Daí os administradores, os cientistas dentro da área da administração buscarem, né, nela esses quesitos, a hierarquização da autoridade, né, para se alcançar eficiência e eficácia. Depois, em seguida, nós temos a influência da organização militar. A organização militar, o que é que foram buscar, né? Primeiro, a organização linear, né? De baixo para cima, né? No sentido verticalizado, tá? Do organograma, onde está toda uma hierarquia, onde um está subordinado a outro, tá? O segundo, o princípio da unidade de comando, escala hierárquica, autoridade e responsabilidade, centralização do comando e a descentralização da execução, princípio de direção. E lá o autor consta, né, que Napoleão Bonaparte nunca, né, pediu para o seu soldado, né, seus subordinados, fazer alguma coisa que ele não soubesse de fato aquilo que ele estava fazendo, o que ele ia fazer, né? Ele sempre pregava que a obediência cega, ela é burra, tá? Jamais leva a uma execução inteligente quando não se sabe o porquê, para quem, como fazer. Na sequência, né, nós vemos aí a influência da Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor, através de James Watt, 1736-1819, e a sua posterior aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de trabalho, que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, e é a chamada Revolução Industrial, né? Então veja que nós saímos do artesanato, quando as coisas eram feitas através do artesão, com peças exclusivas, né? E agora a gente entra na Revolução Industrial e o mundo dá uma guinada, uma mudança realmente radical, que se iniciou na Inglaterra e que pôde ser dividida em duas épocas, né? A Revolução Industrial, então, quando alguém falar para você, ou qualquer concurso, você vai ver que ela tem duas fases importantes, duas partes importantes. Uma que marca o período de 1780 a 1860, que foi a primeira Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, que é chamada a Revolução do Carvão e do Ferro, né? E a partir de 1860 a 1914, nós temos então a Revolução Industrial ou do aço e da eletricidade. Veja que essa primeira revolução, 1780 a 1860, passou por 4 fases. Então veja, a primeira revolução, a Revolução do Carvão e do Ferro, ela passou por 4 fases importantes e eu quero passar aqui. A primeira fase foi a mecanização da indústria e da agricultura, né? Foi quando surgiram, então, a máquina de fiar, o tear hidráulico, o tear mecânico, o descaroçador de algodão. E aqui só para nós destacar alguns detalhes importantes, o descaroçador de algodão, né? Ele produzia 1000 libras, enquanto um escravo
No mesmo tempo era 5 libras. Ele produzia 5 libras. Então veja que já começou aqui um aumento muito grande desta questão. A segunda fase, a aplicação da força motriz à indústria. Watt inventou a máquina a vapor, 1776. Com a aplicação do vapor às máquinas, iniciam-se grandes transformações nas oficinas, que convertem em fábrica. Eram oficinas e passam a ser agora fábrica. Transformações nos transportes, transformações nas comunicações e também na agricultura, né? Isso foi a segunda fase. Então, a segunda fase da primeira revolução industrial, né, é a aplicação da força motriz à indústria. Tá? A terceira fase, o desenvolvimento do sistema fabril, né? O artesão e sua oficina, sua pequena oficina, segue lugar ao operário e às fábricas e usinas baseadas na divisão do trabalho. É aqui, né, que acontece um êxodo rural grande, violento, né? E é interessante. A quarta fase, que está ainda inserida no escopo da primeira revolução industrial, né, existe um espetacular aceleramento dos transportes e das comunicações. A navegação a vapor, 1807, né, a substituição de rodas propulsoras por hélices, né, era rodas propulsoras e agora hélices. Então surge nesse momento as grandes invenções. 1823, a invenção do eletroímã por William Sturgeon. 1825 surge a primeira ferrovia na Inglaterra. 1829 nos Estados Unidos. 1832 no Japão. 1832 o telégrafo com fio por Samuel Morse, né? Surge então o telégrafo. 1839 a vulcanização da borracha por Charles Goodyear, que surge a Goodyear. Não vamos falar muito sobre ela depois em outras nuances dentro da nossa disciplina, do nosso trabalho. 1839 ainda surge a fotografia, né, por Louis Daguerre. 1845 máquina de costura por Elias Roger. 1852 elevador. Veja que então nessa fase então há um crescimento, uma revolução na quarta fase que eu estou falando, né, da primeira revolução industrial, né? A segunda revolução industrial, que é a partir de 1860, aí surge o quê? A substituição do ferro pelo aço, substituição do vapor pela eletricidade e derivados do petróleo, né? Terceiro, surge o desenvolvimento da maquinaria automática e da especialização do trabalhador. Crescente domínio da indústria pela ciência. Transformação radical nos transportes e comunicação. E isso ocorreu nas vias férreas, né? 1880, a Daimler e Benz constrói automóveis na Alemanha. Então surge aí a Dunlop, aperfeiçoa os pneus. 1906, Santos Dumont, primeira experiência com avião. Em 1908, Henry Ford inicia a produção do seu modelo T, o primeiro veículo, né, que foi colocado aí dentro dessas épocas, dentro dessa revolução, da segunda revolução industrial. Pessoal, nós vamos entrar agora na influência dos economistas liberais, né? O que é que os administradores buscaram lá nos economistas liberais para ser aplicado na administração? Veja que eu estou passando apenas uma sinopse, um resumo
bem resumido mesmo para vocês, né, destas questões. A vida econômica deve afastar-se da influência estatal. Esse era os postulados dos economistas liberais, né? Quanto mais afastado, né, a economia estiver do Estado, ela flui mais tranquilamente, né, flui melhor. A livre concorrência é o postulado principal do liberalismo econômico, né? Livre concorrência. Deixar que realmente os produtos, os serviços, eles se encontrem, né, de uma forma espontânea. Essa concorrência é saudável, né? O conceito de mais-valia. Marx considerava que o valor de toda a mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Então, veja bem, um trabalhador, aquilo que ele precisa do alimento, da roupa, moradia, transporte, é igual ao salário, né? Nós sabemos que isso não... E o excedente sem contrapartida denomina-se mais-valia, ou seja, aquilo que os proprietários, aquilo que as pessoas, então, se apropriava do excedente do trabalho, né, do trabalhador, tá? Veja que para ele se alimentar, para ele ter roupa, para ele ter moradia, transporte, ele não precisava trabalhar todo mês inteiro, né? Então, na realidade, o excedente é o lucro da empresa, aquilo que os donos, né, os proprietários, acionistas se apropriavam, né, desse excedente aí. A influência dos pioneiros empreendedores. Aqui, pessoal, é importante, né? Antes de 1850, poucas empresas tinham uma estrutura administrativa que exigisse o serviço de um administrador em tempo integral, pois as empresas industriais eram pequenas, eram famílias, eram conduzidas por famílias. Mas a partir desse momento surge a estruturação, porque há a fusão de empresas, de ferrovias, os derivados de petróleo. Então na verdade, as empresas começam a ter uma estrutura diferente, surge a estruturação. E é aqui, nesse momento, né, que surge a departamentalização, né? E aí a empresa se vê na necessidade de se dividir em produção, em vendas, né, parte técnica, de engenharia, financeiro. Então aqui começa, na verdade, tá, a estrutura hierárquica e a necessidade da gestão, né, dentro da empresa, tá certo? E aí começa a surgir os impérios, né, em todo o mundo. Na Inglaterra, em 1871, né, a Inglaterra era a maior potência econômica mundial, né? Surge no mundo todo grandes impérios, com isso a grande estrutura organizacional, ou seja, nesse momento, então, a empresa precisa ser reestruturada com seus departamentos para que essa, então, alcance eficiência e eficácia. E aqui, pessoal, que entra, então, a questão da administração, né? Veja que administrar é governar uma organização ou parte dela, através do planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para um determinado objetivo de maneira eficiente e eficaz. Esse conceito é algo que nós vamos trabalhar até o final do curso, né? Lembrando, dentro desse conceito, 4 vertentes importantes, os instrumentos para se aplicar, né? Os instrumentos são o PODC, o planejar, organizar, dirigir e controlar. Dentro desse conceito nós temos os recursos, onde serão aplicados esses instrumentos, para que eles alcancem o objetivo proposto, né? E isso feito de uma maneira eficiente e eficaz. Então,
na realidade, que nós possamos... aqui eu dei um resumo, né? Um pequeno resumo dessa fase, daquilo que a administração buscou, do ecletismo que ela teve, né? Da influência de cada segmento desse que nós apresentamos aqui, tá? Até a próxima aula.